pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Andriele e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai compartilhar com vocês os nossos desafios na transição para o veganismo. E a gente já começa respondendo a pergunta: somos veganos? Na realidade, a gente está em transição para o veganismo. 5 anos atrás, eu parei de comer carne vermelha e depois eu comecei a reduzir também, depois desses 5 anos, eu comecei a reduzir a carne branca e viramos ovolactos vegetarianos. Por quê? Porque amor morava comigo e aí era obrigado a não comer carne. Mentira, não obrigava. Eu só não fazia mesmo. Ele poderia fazer. Bastante tempo, enquanto ela não estava comendo carne vermelha, eu ainda comia. De vez em quando, dependendo do que a gente fosse comer juntos, um lanche, alguma coisa, a minha opção era com carne e a dela era sem. Você também foi se adaptando, né, a comer somente carne branca, a gente comia só frango e peixe. E aí resolvemos juntos a parar de comer qualquer tipo de carne. E pensamos, nunca vamos virar veganos. E aí entra, nunca diga nunca. Porque hoje a gente está na nossa transição e vamos compartilhar com vocês nesse vídeo os maiores desafios da nossa transição para o veganismo. Calma. Os desafios que a gente vai comentar são a partir da nossa perspectiva e de como está sendo pra gente. E vamos começar falando do que é considerado um dos maiores desafios para o veganismo, que é ter uma alimentação saudável, você encontrar fontes de proteínas sem carne. Como que é isso? Tá, esse pra nós não foi um desafio. Não. Essa foi uma das partes mais tranquilas. Você ter uma alimentação saudável sem fontes de carne não é difícil. Basta você pesquisar um pouco, se você puder ter contato com um nutricionista que entende disso, porque os alimentos de origem vegetal eles já têm muitas proteínas. Não é difícil você encontrar proteína. E uma das coisas que falam bastante é que a vitamina B12 você não encontra comendo fruta e verdura, por exemplo. E alguns dos alimentos que são veganos, eles já são fortificados com a vitamina B12, então você também consegue encontrar dessa forma. Ou você pode suplementar ela, se for o caso de você fazer um exame e perceber que ela está abaixo dos níveis considerados saudáveis. E o primeiro desafio que a gente passou foi achar que tudo era caro, que para virar vegano era caro. Eu passei isso também quando eu comecei a fazer uma alimentação mais saudável. Eu precisava diminuir o meu colesterol e também os meus triglicerídeos. E quando a gente percebeu que a gente precisava melhorar a nossa alimentação, a gente foi atrás de alimentos mais saudáveis. A gente percebeu que aqueles alimentos eram muito caros. Só que a gente não percebeu uma coisa, que a gente não precisava se alimentar com aqueles alimentos que são caros, por exemplo, bolachas integrais, bolos. A gente precisa se alimentar com o que a natureza nos dá, que são vegetais, frutas, verduras, legumes, os grãos. E quando a gente começou com a nossa transição para o veganismo, a gente sentiu isso novamente. A gente começou a ir atrás de comidas que tinham o título de comidas veganas, ou que eram adaptações de comidas não veganas para versões veganas. Por exemplo, a gente ia atrás de um hambúrguer vegano. Você pega uma versão de um hambúrguer vegano, que tem vegano no nome, que é de uma fábrica específica, você vai pagar em torno de uns R$20 em um hambúrguer. É bem diferente de você pegar um hambúrguer feito de carne que você vai pagar R$1. Isso é mais do que um desafio, isso é quase uma cilada que a gente cai. E o veganismo não é isso. O veganismo é se alimentar com o que a natureza nos dá. Outra coisa que tem sido desafiadora é entender quais alimentos são veganos e quais não são. A gente vai no mercado, a gente começa a olhar as embalagens dos produtos e a gente pensa, bom, se não tiver escrito que tem leite, ovo, carne, a gente vai entender que aquilo é vegano. Mas não é tão simples assim. Conforme a gente vai pesquisando, a gente percebe que tem alguns ingredientes que às vezes ficam meio ocultos e ficam meio confusos se são veganos ou não. A gente ouviu falar agora que tem, por exemplo, um corante carmim, que é para deixar alimentos mais vermelhinhos ou rosados, que vem a partir de cochonilha, que é um inseto. Então eles esmagam insetos para fazer um corante. E às vezes isso não vai estar lá necessariamente como corante vermelho de cochonilha. Ele pode estar como corante carmim. Tem até um código, acho que é INS 120 que usam. Imagine você olha numa embalagem INS 120. Se você não tem um contato direto com aquilo, como é que você vai imaginar que aquilo são insetos esmagados? Não é um raciocínio tão simples para você seguir e encontrar. Isso é um grande desafio pra gente, que agora que a gente tá entendendo um pouco mais disso, a gente não precisa nascer sabendo, entrar no veganismo sabendo de tudo.
tudo. Importante a gente sempre pesquisar, tentar conhecer mais, pesquisar pessoas que falam sobre esses assuntos, que saibam mais do que a gente, sempre ir tentando aprender um pouquinho mais, né? Começar ali procurando os alimentos pelo básico, né? Pelos alimentos sem ovos, derivados de leite, e depois ir pesquisando, porque sim, pode ter derivados de origem animal, que não é apenas leite e ovo. Os veganos também optam por cosméticos, produtos de limpeza que não são testados em animais, que não têm ingredientes de origem animal. Por exemplo, um sabonete também pode ter gordura vindo de animal. E isso tudo é um aprendizado, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos e se adaptando com a nossa nova realidade. Lembrando também que o veganismo tem relação em não consumir produtos que tenham ingredientes de origem animal ou crueldade animal dentro do possível e do viável. Então não significa que por conta do veganismo você não vai tomar um remédio, uma vacina, que infelizmente ainda são testados nos animais. Outro desafio que é até um pouco parecido com o anterior, a gente não conhecer tanto, tem a questão do costume e dos hábitos que a gente tinha enquanto a gente ainda consumia carne e derivados de leite. Até tem um exemplo de algo que aconteceu no dia anterior que a gente tá gravando esse vídeo, que deu vontade de comer alguma coisa diferente. Comecei a pesquisar ali no iFood alguma coisa pra gente comer, e eu encontrei um lugar que tava vendendo pastéis. Automaticamente eu descartei as opções de pastel que tivessem queijo, pastel de carne, presunto, pizza, esse tipo de coisa, a gente já descarta na hora, né? E aí eu cheguei no pastel de palmito. Pensei, opa, palmito dá pra comer, palmito é gostoso. Na hora de finalizar, eu comecei a colocar os adicionais que tinham disponíveis. Eu coloquei milho, coloquei azeitona. Pra finalizar, eu coloquei ovo de codorna como adicional. Não tem nada de origem animal no ovo de codorna. E aí, quando eu fui confirmar com ela se ela tava de acordo com o pedido, ela falou, ovo de codorna? Você tá falando sério? Você que vai comer isso? Porque eu não vou. E aí que eu percebi que foi tão automático, faz um certo tempo que a gente não come ovo de codorna, mas a gente não parava pra pensar que o ovo de codorna é o ovo de um passarinho que a gente tá comendo. Igual o ovo normal que da galinha que a gente parou de comer, eu nem lembrei que é ovo de codorna. Pensei no vidrinho de conserva do ovo, nem lembrei que era de origem animal. Depois disso, ela ainda falou, tá, mas e a massa do pastel? Você sabe se é uma massa vegana? Provavelmente não é. Acabou que a gente não pediu pastel. É um exemplo de como a gente tá habituado a comer coisas de origem animal que a gente nem questiona mais, e agora nessa transição a gente tem que parar e pensar, calma, será que tem, será que não tem, será que é interessante? A gente já estava muito acostumado a pedir delivery, iFood, Rappi, que tem em Curitiba, e não tem muitas opções veganas. E o que tem de opções veganas entra no começo lá do nosso vídeo, é muito caro. Ou tentar não procurar opções veganas, mas lembrar de coisas que naturalmente são veganas. Se você for comprar uma porção de batata frita, coloca batata frita só. Se tiver vegano, já ficou mais caro. Batata frita vegana. E outro ponto dentro disso é tentar perguntar pro fornecedor, pro restaurante que você vai comprar, se tem algum ingrediente de origem animal também. Por exemplo, o pãozinho, né? Muitos locais não usam leite e ovo para fazer pão. Mas aqui onde a gente tá morando aqui perto, todos os locais que a gente foi atrás de pão usavam manteiga, usavam ovo, usavam leite. Então é importante perguntar a lista de ingredientes. Se você está gostando desse vídeo até aqui e ainda não é inscrito no canal, clique em se inscrever e também ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Quando eu decidi não comer carne vermelha, e eu falei isso, daí que me incentivaram a comer mais carne. É cultural as pessoas tomarem leite, comer ovos, comer carne. E quando a pessoa decide não comer carne, vira quase um ET, né? Super diferente, é aí que as pessoas te incentivam a comer, em vez de ser ao contrário, né? A gente tá tentando aí melhorar um pouquinho o mundo, salvar os animais, mas como é uma cultura, talvez as pessoas não consigam ver por esse lado de melhorar o planeta. Vendo um vídeo também, uns dias atrás, eu vi um psicólogo comentando que dentro de pesquisa já foi apontado que as pessoas têm menos empatia por animais que vão pro abate. Por ser uma coisa cultural e por milhões de animais serem sacrificados todos os dias para se tornarem alimento ou para serem utilizados na indústria de diversas formas, as pessoas tendem a ter mais empatia com os animais tradicionais de estimação, como o gato e o cachorro, do que com uma vaquinha, por mais que ela possa ali estar correndo e brincando com o cachorro da mesma forma que um cachorro faria. Então a gente entende que é uma questão cultural também, a gente entende que a pessoa, quando ela tá fazendo essa sugestão, que a gente coma carne, ela não tá fazendo por mal. A gente entende que até por uma questão cultural seja difícil para essa pessoa apoiar essa nossa decisão. Dentro disso, uma coisa que eu ouvi também há pouco tempo foi: você ficou a vida inteira comendo carne, agora você não quer comer carne? E minha resposta foi sim.
que eu fiquei a vida toda comendo carne e a partir de agora eu não quero. Eu sei que eu parar de comer carne agora não vai trazer de volta todos os animais que morreram por conta da minha alimentação no passado, mas eu posso fazer essa escolha a partir daqui. E esses são os principais desafios que a gente vem passando nessa nossa transição. A gente pode dizer que uma das coisas que poderia ser um desafio, e talvez seja para muitas pessoas, é a questão da escolha da alimentação e do apoio. Para nós é um pouco mais fácil porque a gente mora junto, então a gente pode decidir junto o que a gente vai comer, um apoia o outro, as dificuldades a gente passa junto. Mas se você, por exemplo, tem essa vontade e mora com a família e toda a família é carnívora e é contra, a gente entende que pode ser um pouco mais complicado. Por isso que é bom, às vezes, a gente se cercar de pessoas veganas. Às vezes você não tem um amigo vegano, nenhum familiar, mas temos agora a rede da internet, né? Que a gente consegue se aproximar das pessoas, nem que seja um pouquinho, mas a gente consegue se aproximar dessas pessoas que prezam pela causa animal, que são veganas. Então, seguir essas pessoas, acompanhar o YouTube delas, pra você ver que você não tá sozinho nessa. É importante você saber o porquê você tomou essa decisão e ter sempre enraizado essa decisão, ter o foco do que você quer, pra você não se deixar abalar por essas opiniões de fora. E também não ficar brabo, né? Não vai sair brigando com as pessoas, é ter empatia, né? Entender que é normal pra elas e você entendeu hoje que não é normal, né? E muita gente come carne e não vai mudar, fazer o quê? Mas você tá fazendo a sua parte, entender que você tá fazendo a sua diferença no mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui se você também preza pela uma alimentação vegana, deixa aqui também um apoio para quem quer virar vegano, deixa aqui o seu comentário incentivando as pessoas a virar vegano, que sempre é bom ter alguém incentivando a gente. Compartilhe também esse vídeo com alguém que tá fazendo essa transição, para a pessoa também saber que ela não tá sozinha nesse mundo e também compartilhar com a gente os desafios que vocês estão passando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. 2 beijos. E até o próximo vídeo. 1, 2, 3 e...